Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol e hoje eu vou falar da mulher mais maravilhosa do universo, que era a Simone de Beauvoir. Você já ouviu falar dessa mulher? Não? Então antes de começar, deixa o joinha, ativa as notificações, o sininho aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e passar para o maior número de pessoas e fazer esse canal crescer, tá bom? Vamos lá. Então, Simone de Beauvoir tem um nome meio longo, ela era francesa, e aí eu vou falar o nome dela, mas não fiquem chateados se eu não souber falar, porque eu não sei francês. Então, é Simone Luce Marie Bertrand de Beauvoir. Né? Ela nasceu em 9 de janeiro de 1908, em Paris, na França, e faleceu, né, em 14 de abril de 1986, também na França. E essa mulher, eu acredito assim, que se você quer saber um pouco de feminismo, quer entender um pouquinho, não só o feminismo, mas assim, sobre a vida da mulher, né, apesar dela ter vivido nessa época aí, ela ter falecido em 1986, ela tem muito a ensinar para todas as pessoas que quiserem ser um pouquinho melhores, né? Então ela foi uma intelectual, filósofa, existencialista, ela foi uma ativista política, ela foi feminista, sim, e ela foi uma teórica social e ela escreveu muita coisa, né? Além de livros, ela escreveu revistas. E eu, inclusive, já cheguei a falar dos livros dela, né? Que o Segundo Sexo, na verdade, não é um livro só, são dois livros, que foi o maior marco da vida dela, foi esse Segundo Sexo, que ela demorou muitos anos para fazer, mas ela escreveu outras coisas e aqui eu vou contar um pouquinho mais da vida dela, tá bom? Então, só para variar, a Simone de Beauvoir foi uma das maiores pensadoras, né, da época dela, e ela foi um marco, porque ninguém escreveu sobre esse tipo de assunto com a propriedade que ela escreveu, as pesquisas que ela fez. Ela foi a pioneira nessas questões da mulher mesmo. Então, o livro Segundo o Sexo foi importante por conta disso. Antes dela escrever esse livro, óbvio, ela teve toda uma formação que aí faz a gente entender esse questionamento que ela teve. Lembrando que o livro foi publicado em 1949, ela escreveu outras obras, como vocês vão ver a seguir. Então, ela estudou numa escola católica, que era um colégio interno só para mulheres, era muito comum na época dela, né? Entre 1913 e 1925. Em 1925, ela vai para uma faculdade católica estudar matemática e literatura e línguas, né? Que seria a atual faculdade de letras. E aí, depois da faculdade de letras, ela foi fazer filosofia na Universidade de Sorbonne. Sorbonne, onde ela conhece o Jean-Paul Sartre, que foi o amor da vida dela. Mas, apesar de ter sido o amor da vida dela, ela não chegou a se casar. Eles chegaram a morar junto, tinham um relacionamento ali aberto. Então, para a época, era uma coisa muito revolucionária. Se até hoje as pessoas não convivem direito com esse tipo de relacionamento, tem uma dificuldade de entender o que seria um relacionamento aberto, imagina na época de 1930, por aí, né? Então, em 1931, ela começa como professora de filosofia na Universidade de Marseille até 1932. E aí depois ela volta para a França em 1936 mais ou menos e também vai dar aula de filosofia num liceu para moças, que é o Lycée Monnier. E eu acredito sim, né? Acredito não. Ela, parte da pesquisa dela foi feita nessa época que ela deu aulas para moças, que aí ela faz várias pesquisas que tá aqui no livro 2, que foi um livro assim que me marcou muito e eu percebo que por ter muito relato de violência doméstica, da questão dessa opressão grande nas mulheres, ela relata muita coisa tal. Eu acredito que essa opressão me marcou muito. E aí eu fiquei um tempo sem ler assuntos relacionados à questão da mulher,
porque tem relato de estupro marital, essa opressão, essa violência e o que isso fez na vida das mulheres, né? E aí ela faz parte dessa pesquisa com algumas alunas, né, dessa faculdade e desse liceu. E aí, quem quiser saber mais sobre o livro Segundo Sexo, clica aqui no izinho, que é em cima, que aí vai aparecer os vídeos sobre o segundo sexo. Então, voltando aqui, né? Então, o primeiro romance dela foi a Convidada, né? Que é um conflito de uma mulher de 30 anos, que também são questões que ela fala no livro Segundo Sexo, né? Que é a questão dos ciúmes, da sensação de inferioridade, conflitos. E aí ela trata nesse livro. Entre 1943 e 1944 foi aquele período da ocupação nazista e ela trabalha, né, na Rádio Vicky, que ela foi a porta-voz na propaganda nacional socialista. Em 1949 foi aí que ela publica este livro maravilhoso, mas você percebe que ela passa um bom período escrevendo este livro, não foi uma coisa de um dia para o outro, né? Em 1954 ela já lança um outro romance, que é Os Mandarins, que é um romance existencialista. Ela ganha um prêmio literário francês em 1954 com esse livro, onde ela descreve o cenário francês, né, da época. E depois ela começa a fazer vários ensaios autobiográficos. Eu tentei ler aqui o Memórias de uma Moça Bem Comportada, mas sei lá, não estava no momento, não sei quando eu terei, um dia eu leio e aí eu falo um pouquinho dele aqui no canal. Então ela faz esse daqui, Memórias de uma Moça Bem Comportada, publicado em 1958, depois A Força da Idade, em 1960, A Força das Coisas, em 1966, e Uma Morte Muito Suave, em 1964, que nesse romance ela descreve, ela narra a morte da mãe dela, com uma doença bem séria. Aí depois ela se liga sempre a movimentos sociais, né? Ela viajou bastante, chegou a viajar para a China, Cuba, Brasil, União Soviética. Em 1971 ela assume a liderança da revista Os Tempos Modernos, que foi criada em 1945 com Jean-Paul Sartre, o grande amor da vida dela. Ela ajuda a difundir o existencialismo, que seria uma corrente filosófica que prega a liberdade individual do ser humano. E aí, depois, ela publica, após a morte do Jean-Paul Sartre, ela publica A Cerimônia do Adeus, de 1980, aliás, 1981, que aí ela conta tudo sobre o Sartre, né? Como ele foi definhando uma pessoa tão inteligente, tão interessante, foi definhando, né? Com a velhice e a doença. Mais uma vez, assim, o marco da vida dela foi o segundo sexo, porque ali ela faz vários estudos que mudam ela enquanto pessoa, então eu acredito assim que ela acabou não tendo filhos e não se casando numa igreja, porque depois de toda essa opressão e todo esse estudo que ela viu, ela percebeu que ela tinha que fazer alguma coisa, fazer algo diferente, né? Por que ela necessariamente tinha que ser mãe? Por que ela não poderia ser uma pessoa que trabalha muito, né? E também na época dela tinha aquela questão de que as poucas mulheres que trabalhavam também tinham que escolher, ou elas iam bem no emprego delas, ou elas tinham filhos. E aí, assim, gerou uma super reflexão na vida dela, e acredito que se para mim foi uma coisa que chocou muito, onde ela entra em contato com temas diversos, sexualidade, ela tenta entender a homossexualidade, ela faz vários ensaios relacionados à questão da por que a mulher se sente inferiorizada, ela está acostumada a receber menos, e entre outras questões, né? Por que essa diferenciação entre os sexos? O que eu posso falar é que ela foi fundamental, e ela é fundamental para todo mundo que quer entender essas questões da existência humana, tá bom? Então, espero ter contribuído. Não deixem de ler livros da Simone de Beauvoir. Ela é muito importante para a gente, principalmente este livrinho aqui, esse do Jean-Paul Sartre. Uma hora eu vou ler, porque eu também fiquei super interessada de saber sobre esse livro. Espero que tenham gostado. Deixem aqui o joinha, passem para os amigos, se inscrevam aqui. Quem não se inscreveu ainda, por favor, tem gente que
acessa meu canal, vê vários vídeos, só que a pessoa não se inscreve. Então, por favor, se inscreva, é muito importante e ativa o sininho aí para você receber sempre notificações de vídeos novos, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!